Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. O ChatGPT e as Big Techs americanas de inteligência artificial estão em queda. Qual o impacto da DeepSeek chinesa no mundo AI? O YouTube lança atualizações no algoritmo, a personalização inteligente e novidades no YouTube Premium. Depois da rádio, a inteligência artificial matou a sustentabilidade no marketing? Vejamos o que nos diz o inquérito European Marketing Agenda 2025. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Eu, Diogo Abrantes da Silva, estou aqui com o Frederico Carvalho. Olá. E com o Miguel Rão Vieira. Alô, pessoal. Estamos então aqui no episódio dos temas da semana, onde cada um de nós vai trazer um tema para abordarmos. Já vemos então, vamos falar sobre a DeepSeek e a inteligência artificial, o YouTube e um pouco de inteligência e sustentabilidade. Mas antes de passarmos ao episódio, não se esqueçam, subscrevam o nosso podcast para não perderem o próximo episódio já na próxima semana, na verdade. Finalmente estamos os três. É o primeiro do ano. Palminha. Claro que tinha que vir o Miguel e tirar isto tudo do sério, não é? Muito bem. Miguel, vamos a isto? Olha, eu esta semana venho falar sobre o que é que dizem as principais consultoras de Wall Street sobre o lançamento do DeepSeek e as suas promessas de performance infinitas. Para os que não sabem, nas últimas 2 semanas, uma notícia aterrou assim como uma bomba no mundo da inteligência artificial. Uma empresa chinesa chamada DeepSeek lançou o seu modelo de Large Language Model, que é semelhante ao ChatGPT, e dizem que este modelo revolucionário oferece uma performance muito semelhante à do ChatGPT 4o, mas com um custo muito mais baixo. A app mobile do modelo já foi lançada agora no início de janeiro e já está a bater recordes de downloads e interações em todo o mundo. Eu acho que isto é uma excelente notícia para Luís Montenegro e para a nossa amálgama. Pois é. Não, mas é verdade, porque os chineses acabaram de confirmar que com um pequeno investimento, entre os 5 e 10 milhões de dólares, é possível competir com o ChatGPT. É E eu acho que isso para nós é muito bom. Eu peço desde já desculpa ao nosso primeiro-ministro, porque quando ele anunciou, até gozei com ele aqui no podcast e duvidei se valia a pena ou não, se nós tínhamos dinheiro para fazer isto ou não. Afinal, o Luís Montenegro sabe muito mais de inteligência artificial do que qualquer um de nós. Mas adiante, e fora de brincadeiras, a realidade é que, com um investimento muito reduzido, foi possível criar um modelo de grande qualidade e performance. Claro que os mais meticulosos vão começar todos a dizer e tal, não é bem assim, os microsegundos, os textos, as qualidades, aquelas nuances todas técnicas, mas acreditem, eu fiz um teste que costumo fazer sempre que vou testar um novo modelo, já fiz isto com o ChatGPT, com o Claude, etc., que é basicamente fazer um pedido muito simples de listas de palavras-chave para determinados produtos e serviços para depois utilizar no Google Ads. E eu geralmente faço isto e vou comparando os diferentes motores. Eu fiquei muito surpreendido, porque o ChatGPT geralmente devolve algumas palavras-chave. O DeepSeek devolveu palavras-chave, mas assim em grupos categorizados como palavras de alto valor, palavras de intenção local, palavras long tail e mais grupos de categorias de palavras-chave. Ou seja, deu-me uma resposta super completa e parecia-me uma resposta já de um profissional de marketing digital a dá-la. Certo. E eu fiquei tipo, ok. Mas isso também, o teu anúncio não era sobre Taiwan, não é? Olha, ainda há bocadinho fiz um post no LinkedIn sobre isso, fiz um comentário, porque também havia uma pessoa que estava a dizer mas isto tem censura. Eu acho que a conversa neste momento deve ser sobre tecnologia e não sobre a censura, ok? Porque a nível tecnológico, o que eles conseguiram fazer foi, com muito menos dinheiro, conseguir criar uma coisa que está à altura, ou quase à altura, do melhor modelo da OpenAI. Ou neste caso, até se calhar mais avançado, no sentido que utiliza menos recursos, ou utilizaram menos recursos para conseguirem algo mais um eficiente, resultado mais exato. Eficiente é garantido que já se percebeu o que é. Sim, ok? Agora, isso. se tem melhor qualidade ou não, isso acho que é muito preliminar. Não começámos Certo, agora a fazer certo. testes, não é? Agora, a questão é que, como é que é possível ter sido tão mais barato que o ChatGPT? Nós estamos a falar de... O ChatGPT custou cerca de 600 milhões de dólares, o modelo 4, o ChatGPT 4, mais o custo do treino. E nós estamos a falar, o DeepSeek, de 6 milhões no total, no desenvolvimento mais o custo do treino. Eu há uns tempos atrás, num episódio qualquer, já não me lembro qual, e devia ter aqui, mas não tenho, eu disse que neste momento qualquer um consegue fazer um LLM em casa, ok? Porque tecnicamente o segredo em si
deixou de ser segredo e já há até tutoriais online sobre como é que tu montas isto ou não. Tu basicamente utilizas APIs da Transformers que são criadas pela Google, etc. para fazeres isto. A grande diferença ou dificuldade está na qualidade dos dados que são entregues para treinar a máquina e na estratégia de dados utilizada. Ok? Como é que o motor é treinado. Neste caso, sem entrar aqui em grandes pormenores técnicos, eles utilizaram uma estratégia um bocadinho diferente da do ChatGPT, que basicamente é com os especialistas. Ou seja, existe uma espécie de um pré-motor que, imagina, no ChatGPT, quando nós fazemos uma query, ele vai ler todos os livros de uma biblioteca, como se fosse uma biblioteca, para descobrir qual é que é o livro certo, de onde vai tirar o conhecimento. Aqui neste não, existe uma espécie de um pré-motor que percebe muito sobre todos os livros, mas os índices de todos os livros, e escolhe logo o livro certo e não vai ler a biblioteca inteira antes de entregar o resultado. Ok? É esta a ideia, este o segredo aparente da performance. Mas pronto, no mundo ocidental, o marketing tem estado todo focado na AGI, não é? A inteligência artificial realmente inteligente, etc. E isso, na minha perspectiva, parece que foi um erro nestes últimos tempos. Porquê? Os chineses, talvez por não terem o mesmo acesso aos chips que existe neste momento, existe uma shortage, não é? Focaram-se em criar a inteligência artificial mais barata e mais eficiente, o que lhes deu agora aqui um avanço, ok? Agora, o outro fator super importante é que, além disto ter sido mais barato de construir, é mais barato de utilizar. Ou seja, a OpenAI custa $100 por cada 1 milhão de tokens, ok? Em média. O DeepSeek custa $4 por cada 1 milhão de tokens. Isto lançou o caos na bolsa. E neste momento, alguns velhos do Restelo colocam em causa todas as big techs da AI americanas. O que é que será que isto significa? Dizem que esta startup foi responsável por uma perda no valor de 3 trilhões no mercado de stocks americanas. Só a Nvidia perdeu 500 bilhões. Caramba. Eu sei, mas agora a pergunta que toda a gente faz é: será que isto faz sentido tanta euforia e tanta coisa? Por isso, eu venho partilhar com vocês as opiniões de algumas consultoras de Wall Street para tentarmos formar aqui uma opinião sobre isto. E já agora peço a vocês, os meus colegas painelistas, para dizerem depois no final com qual é que vocês se identificam mais, ok? Sim, que isto Wall Street não quer dizer nada. O que interessa é marketing para idiotas. Bora lá. Exatamente. Então pronto, a Jefferies acredita que a eficiência de DeepSeek poderá reduzir o entusiasmo em torno dos investimentos em capacidade, pressionando as empresas de inteligência artificial a justificarem os seus planos de despesas crescente, sem impactar significativamente a curto prazo o mercado de smartphones com AI. A Citi interroga-se se as conquistas da DeepSeek foram alcançadas sem a utilização de GPUs avançadas e sustenta que o acesso dos Estados Unidos a chips mais sofisticados continua a ser uma vantagem competitiva. A Bernstein argumenta que as inovações de custo da DeepSeek são importantes, mas não milagrosas, e prevê um aumento na procura da eficiência. A Morgan Stanley não confirmou a autenticidade dos relatórios, este ainda estou em negação, sobre os modelos da DeepSeek, mas sugere que a capacidade de desenvolver LLMs avançados com menor investimento podia alargar a utilização de inteligência artificial para computadores mais pequenos e aumentar a procura por produtos relacionados. A Goldman Sachs vê a possibilidade de uma competição mais intensa entre gigantes de internet e startups devido à redução dos custos de entrada e uma mudança, lá está a nossa Amália aqui, ganha hipóteses, e uma mudança do foco de treino para eficiência, que exige menos recursos computacionais. Quase a terminar, JP Morgan destaca a eficiência dos modelos da DeepSeek e o potencial de redução de custos, mas nota que grandes investimentos não se traduzem necessariamente em mais inovação, mencionando a capacidade de disrupção. Pronto, posto isto, eu pessoalmente acredito que as Big Techs vão parar com anúncios parvos sobre a AGI e vai haver maior foco na eficiência nos anúncios que vão ser feitos em 2025, ok? Aquela ideia de os engenheiros estão muito assustados e tal, eu acho que vai acabar agora em 2025 e vão-se começar a focar mais na eficiência, porque realmente é uma área onde a eficiência é importante e vai ser uma vantagem competitiva. Também acredito que isto é uma nova oportunidade para as startups desta área, porque prova que com investimentos mais reduzidos é possível competir com as grandes empresas. Mais reduzidos, 6 milhões, não é? Sim, 5,5 milhões. mas isso é um valor que uma startup consegue levantar, não é? Antigamente, Sim. não é? É Agora, mais fácil do que 600, sem dúvida. e que todo o investimento que a Microsoft já lá meteu em cima, não é? Ou seja, Sim. acaba por ser uma coisa interessante. Mas pronto, destas opiniões que eles têm, ou a vossa mesmo, com o que é que vocês se identificam mais? Eu tenho um amigo meu que aposta que daqui a 3 meses nós já nem nos lembramos do nome DeepSeek e passa a ser mais um nome
que apareceu aqui numa startup. Eu não acredito nisso, mas o que é que vocês acham? Quem é que quer começar? Eu posso começar. Bem, eu primeiro não me identifico com nenhuma destas, não faço a mínima. O que é que isto. Epá, não, financeiras para mim, não consigo, desculpem. Mas o que é que eu te posso dizer sobre isto? O facto, uma coisa que é interessante é que, ao contrário do modelo do ChatGPT, o DeepSeek, na verdade, é um modelo aberto. Ou seja, qualquer pessoa, vocês podem usar esse modelo e instalarem na vossa máquina, tal e qual como o Llama 2, por exemplo, que já era inacreditável em termos de eficiência. Isto é ótimo no sentido, se realmente, isto é um se muito importante, que é, se o facto de o preço ser mais barato, tá bem? Eu percebo pouco disto, portanto, se alguém me quiser, e Miguel, se quiseres clarificar, por favor, que é, se o preço mais barato é realmente devido à eficiência, aliás, do modelo versus a simplesmente ser um modelo utilizado nos servidores da China e simplesmente o custo é muito mais barato, Não, o custo... porque os servidores... Não, atenção, isto é o poder computacional necessário, é que é muito mais muito baixo. inferior. Estamos muito a falar de inferior. 2000 placas gráficas, o que é em comparação com milhares do outro lado. Ok. É uma diferença operacional de 96%. O que é ótimo em termos de sustentabilidade, não é? Porque nós tínhamos a ideia de que... Bem que me parecia que isto para ti era uma boa notícia. Então isto aqui cada prompt gasta 1 litro de água, o que é? É exato, é um muito bom ponto. E reparem, mas o tema, se eu não estou em erro, era a questão de... e o próprio Zuckerberg já a investir na energia nuclear só para conseguir treinar um novo modelo e a forma como estes modelos são treinados, e que é sobretudo aí que gasta a grande energia nesse treino, não é? Se existe uma forma mais eficiente de o fazer, é ótimo. E eu não acredito que daqui a um mês já ninguém se lembre do DeepSeek. Eu acho que o DeepSeek está para ficar. Acho que é um exemplo de que isto realmente funciona. E depois lá está. Se nós olharmos em termos de mercado, não é? Se o DeepSeek tiver uma API que pode ser... Não sei se toda a gente vai querer usar ou se vai querer instalar, mas a verdade é que se calhar vão usar um modelo DeepSeek no próprio sistema, no próprio servidor interno, versus usarem, por exemplo, o Llama, que era também da Meta e que necessitava de mais computação, ou seja, também ia encarecer no final. Portanto, eu acho que isto é muito, muito bem-vindo, não é? Acho que sim, competição, não é? Sim, e acho que sim, veio abanar o mercado, e aliás os mercados também financeiros estão todos abalados, não é? A Nvidia perdeu ontem 16%, 17%. Isto não é conselhos financeiros, mas eu comprei ontem Nvidia. Assim, não, com esta queda, dizer, as pessoas vão continuar a precisar de chips e placas gráficas, não é? Portanto, eu acho que também o mercado reagiu de uma forma muito intensa. Se calhar está aqui, isto vai ser 10 vezes menos impactante do que parece. Sim. Mas pronto, é isso. E então acho que é bom, acho que veio mesmo abalar o mercado, e acho que pode ser também bom para nós, marketers, que consigamos ter acesso a um modelo mais barato, lá está, não necessariamente com os filtros que tem o DeepSeek. O DeepSeek, quando nós usamos na aplicação, tem vários filtros, não é? Eu estava a brincar com o Miguel ainda há pouco sobre a questão de Taiwan, não é? Mas quando nós, dentro da aplicação do DeepSeek, perguntamos, então, e Taiwan? Onde é que fica? Não é? E o sistema, de repente, começa a responder e, de repente, remove a resposta numa de... com isso eu não te consigo ajudar, não é? Portanto, sem estes filtros, ou seja, quando vocês têm acesso ao modelo em open source e têm acesso ao modelo, esses filtros não existem, não é? Portanto, vocês conseguem usar essa informação e conseguem usar o modelo de uma forma mais barata e mais eficiente. Pá, parece-me muito bem. Bem, vocês fizeram uma super análise. E Miguel, parabéns, trouxeste tantas referências que eu já nem sei onde é que vou buscar as fontes. Mas eu concordo, acho que este tema do DeepSeek representa aqui uma mudança de paradigma a vários níveis, não apenas pelo tema da eficiência, que foi agora comentado, mas também a acessibilidade. Bom, há aqui 3 ou 4 pontos que vale a pena destacar. A primeira é o facto da DeepSeek R1 liderar os rankings da App Store e Google Play, como o Miguel disse, e acho que é muito importante. Segundo, no próprio site, quem já visitou o site, eles têm lá uma tabela onde colocam todas as grandes inteligências artificiais generativas, o Claude, o OpenAI, os diferentes modelos, o Llama, etc. E o que eles querem mostrar é que superam todos os LLMs em tarefas complexas de raciocínio, matemática e programação. Bomba! Outra diferença é que eles
proclamam-se como diferenciadores, é que organizam as palavras-chave em categorias específicas, alto valor, intenção local e long tail, que para quem trabalha em SEO é ótimo para poder perceber como é que a plataforma funciona. Então, em resumo, de coisas que eu vi que sintetizam um bocadinho que os meus queridos colegas aqui partilharam, é o DeepSeek R1, que é o modelo que estamos aqui a trabalhar, que é o que está disponível ao público, é 27 vezes mais barato que os modelos da OpenAI. Código aberto, como o Diogo reforçou, e licenciado de forma permissiva, e é um modelo que divulga totalmente as etapas de raciocínio, coisa que também é muito importante a este ponto, porque se há coisa que tem sido comentada é que às vezes ninguém sabe explicar como é que a resposta veio do ponto A e chegou até ao ponto B. Bom, retirando aquilo que nós já abordámos, que é o facto das Big Tech americanas terem perdido valor de mercado neste impacto tão grande, 2 notas. Eu tentei testar, não consegui, e hoje de manhã percebi porquê. Porque houve um aumento repentino de popularidade e um ataque cibernético que levou à limitação temporária de novas inscrições. Ui. Aliás, em off, eu estava a comentar com o Diogo e com o Miguel que quando abriu o Mashable.com hoje de manhã, as 5 primeiras notícias estavam todas no top, eram todas do DeepSeek. Portanto, está na berra. E depois reação política, porque isto é importante. Importante em que sentido? Nós estamos no meio de portanto, 75 de áurea em relação ao TikTok, uma vez que já a ordem de banimento já foi dada, e o presidente dos Estados Unidos, o senhor ditador, o Donald Trump, Senhor ditador. Estás a falar dos 75 dias que o TikTok tem para resolver, quer dizer, na verdade, Para deixar sim, de ser chinês. para deixar de ser chinês. Exato. Mas o que é que o Donald Trump já vai dizer? Atenção, que isto é, e cito, acordar para a indústria da inteligência artificial dos Estados Unidos, sugerindo que o desenvolvimento poderia ser positivo se fornecer soluções de inteligência artificial de forma mais económica que os concorrentes americanos, mas já deixando a porta aberta de vamos investigar a segurança desta aplicação. Não sei se também vai ser alvo de banimento. Arranja lá uma desculpa qualquer. Sim. Mas é isso. Eu acho que o ponto é que o DeepSeek não é apenas mais barato de construir, mas também é mais barato de executar, e isso é um ponto que já foi aqui referenciado. Só para fechar, projeções e opiniões que tenho visto. O tema da democratização da inteligência artificial, ou seja, se é mais acessível, vai abrir novas oportunidades. E eu acho que isto é muito interessante. O Miguel experimentou, eu não tive a oportunidade, mas estou desejoso. Depois há um tema que eu acho que é o que vai ser levantado pela União Europeia e pelos americanos, que é o tema da origem dos dados. Ninguém sabe como é tudo tão barato, tão fácil, tão rápido, mas pronto, ninguém sabe onde é que vem os dados. E claro, esta falta de regulamentação no tema do open source vai levantar naturalmente questões éticas. E só para fechar, que é a preocupação da utilização indevida. Neste momento é igual ao OpenAI, que é cada um utiliza o que quer, o que faz, etc. Ainda ninguém percebeu bem o que é que ele não pode fazer. Por exemplo, uma das coisas que o Mashable no artigo referenciava é que se alguém pesquisar Praça Tiananmen, Também, sim. é O sistema. E é engraçado porque vê-se, é muito engraçado porque vê-se o sistema a responder e ele começa a responder o que é, tem Anaman, e de repente chega ao final da resposta e remove a resposta e diz: afinal não te consigo ajudar com isto. Então, pois, mas é da mesma forma que no ChatGPT foram criados alguns filtros. Pronto, aqui estão a ser criados filtros de censura, não é? Que é um bocado pior, mas também não sabemos que outros filtros é que poderão existir noutras tecnologias, não é? Sim, mas isso é um muito bom ponto, que é esta questão de, e claro que nós temos que duvidar, claro não é, mas esta ideia, esta dúvida de para onde é que vão os nossos dados, mas reparem, é a mesma coisa nos Estados Unidos, quando vocês metem uma API, um cartão de crédito, uma informação que seja privada dentro do ChatGPT, para onde é que está a ir a informação, não é? Por isso é que acho que é exatamente o mesmo. Neste momento a conversa tem de estar totalmente no lado da tecnologia, porque as empresas americanas têm de acordar para isto, que é tipo, ok, é possível fazer isto muito mais barato, não é? É possível fazer isto é que mais isto barato. não avisou que vinha. Isto apareceu e hoje de manhã lançou o tema das imagens e já anunciou que para a semana vai lançar o tema do vídeo. Jesus. Olha a velocidade com que isto foi tão Já rápido. está tudo preparado, é? Mas já Pois, já tudo preparado. tiveram os últimos 3 anos a trabalhar nisto, cara. Sim. Mas a empresa é de novembro de 2023. O tipo que veio para esta empresa veio de uma outra empresa qualquer de Quantum Computing, ou o que é que foi, para criar isto. Mas eu acho que isto é uma grande notícia. Eu pessoalmente Sim, acho que fico tem... super satisfeito por aparecer um concorrente. Só tenho pena. Existe Sim. o Claude, atenção que existe o Claude, Não, mas... existe o Qual é Claude que o também é tema muito de ser bom. chinês? Esta questão, não é? Também acho que que nós fosse também. europeu. É isso, era perfeito, não é? Europeu era incrível. Tinha Sim. sido uma notícia incrível. Se bem que há aquele também que nós vimos há uns tempos. Lembras-te do... E o problema é que nós continuamos a ganhar distância, não é? Isto é tipo aquele jogo do risco, que é quem é grande continua grande e a possibilidade Eu não sei se é uma questão de ganhar distância, porque imagina, é o mesmo que aconteceu na China. E a China ainda tem mais
tinha mais improbabilidades de conseguir, porque a China tem esta limitação nos chips, não é? E não há Mas importação eles ou exportação para deram a chip. volta ao problema. Exatamente. Foi tipo uma forma Portanto, inteligente. se isto é encontrar uma possível, solução. claro que na União Europeia consegues fazer exatamente É o o Amália. mesmo. O e não- Amália vem aí. Isto ainda não acabou. O espanhol é Alia, acho eu, ou Alia. Acho que isto vai trazer boas coisas para indústrias várias. Sim. E acho que pelo menos este conhecimento e o facto de ser open source vai ajudar imenso a que o conhecimento venha cá para fora. E reparem, eu acho que é muito interessante, porque nós temos esta ideia de China e tal, se calhar, comunista. Bem, depois não é? Todas as coisas O mais lado político genéricas. da coisa. Isso. Mas repara, lançaram isto, não é? Mesmo sendo patrocinado pelo Estado, que aparentemente é, ok? E tendo investimento do Estado, lançaram isto em open source. Acho que isso é algo que não. Podia ter sido fechado, sim. Exatamente. Se fosse uma coisa para ser, não é? Mas Mais talvez porque controlada. isto faça parte de um plano estratégico para desromper com a tecnologia dos Estados Unidos. E é um bom ponto. E repara, isto é super interessante na altura em que acontece, não é? Porque na verdade, enquanto os Estados Unidos de repente está numa eu sou uma superpotência e só trabalho com quem quero, e se não quero, vou mas é conquistar e vou Certo. buscar e o que for, não é? De repente o mundo chega e diz: olha, espera. Ou pelo menos a Europa chega e diz: olha, espera, não, mas a China está a fazer algo muito bem e até é open source, eu posso verificar de onde é que vêm as coisas. Tudo cheio de backdoors e tal. Só saca o código. Obrigado pelas vossas opiniões. Não se esqueçam, se estão a gostar daquilo que estão a ouvir, façam aí uma subscrição. E digam-nos também o que é que acham no grupo WhatsApp sobre este novo lançamento da DeepSeek. Já há lá muitos comentários de muitos dos nossos ouvintes. E agora, Diogo, se calhar passamos a bola para ti, não é? Ora, muito bem. Gente, pronto, venho falar de sustentabilidade outra vez. Uhul! Pronto, só para denotar, sou a única Mas a comemorar. Fiquem até a fim, está bem? Exato. Percebo. Então, a minha questão aqui e o ponto que venho falar aqui hoje é sobre se a integração da inteligência artificial no marketing está a matar a sustentabilidade no marketing. Explica lá isto. Sim, eu vou explicar. Então, num questionário do European Marketing Confederation e com a colaboração em Portugal pela APPM, eles destacaram que 44% dos marketers já colocam a utilização da inteligência artificial no marketing, não é? Como o topo das suas prioridades para 2025, ok? Superando mesmo a gestão de marcas e o marketing performance. Isto foi o que vocês estão a falar hoje de manhã no WhatsApp, no grupo grande. É possível? Não sei. Não estava relacionado. Isso é sobre os utilizadores portugueses, as pessoas preferirem pagar, estão dispostas a pagar 10% mais sobre um produto sustentável segundo a BCG. Okay? Mas fica isso depois fica eu depois respondi a dizer que só acredito nisso quando vir que pagaram 10% mais, não é dizerem que vão pagar 10% mais. Claro, sim. Bem, enfim, mas voltando aqui à questão, então, segundo o survey, nestes 1.600 marcas que responderam, as empresas, o survey na verdade foi para 100 mil empresas, mas acho que só, segundo o relatório, só 1.600 é que responderam, mas as empresas estão focadas em ferramentas de hiperpersonalização, automação de processos e análises preditivas para criar experiências mais relevantes para os clientes. Parece que é esse o foco. Contudo, tópicos como propósito foram mencionados como prioridades por apenas 2% dos entrevistados, ok? Propósito e sustentabilidade, está bem? Com propósito, mas em que sentido? O propósito da marca, ok? A importância do quão era importante o propósito ok. da marca e... Ok. Então estás a falar de hiperpersonalização versus propósito. Isso, Gostaram não é? bem, Portanto, exatamente. Bom ponto, obrigado, Miguel. Então, para os marcas em Portugal, fun fact, contudo, o top 3 de prioridades para 2025 são... É verdade, a inteligência artificial no marketing, em primeiro lugar. Em segundo, o foco na gestão da marca e alcance. E em terceiro lugar, que é interessante, porque é diferente dos restantes da Europa, o foco na sustentabilidade. É o terceiro lugar em Portugal. Portanto, o que parece que em Portugal a sustentabilidade pelo menos chega ao top
ao top 3 de preocupações. Mais, ou de investimento, neste caso, de destacar a crescente importância, claro, da inteligência artificial no marketing, que pode ajudar as empresas a adaptar-se mais rapidamente às tendências futuras e a mudanças emergentes numa organização empresarial. Enfim, o estudo tem muito mais informação, como o principal desafio para 2025, identificado pelos marketers, ser a coleção e a consolidação de dados e a falta de competências e compreensão sobre a inteligência artificial. São alguns dos temas também mencionados nos estudos. Mas a minha questão prende-se com este ponto de a inteligência artificial se sobrepor claramente como uma priorização à sustentabilidade. E porquê que eu digo isto? Porque todas as tendências que nós analisámos, e vocês recordam-se, as 300 e tais tendências que nós analisámos, não é? Tanto a Kantar, como a Accenture, como muitas outras, na verdade, mencionavam que para 2025 a sustentabilidade seria um dos pontos mais importantes, não é? Para os consumidores. E essa é a minha questão, que é, o que é que se passa para os marketers estarem-se a concentrar muito mais e preocuparem-se mais com a inteligência artificial do que olharem para estas tendências, não é? Então, força, Miguel. O Miguel já está a rir. Vai. Estas tendências são uma wish list e não são uma análise detalhada sobre o que é que poderá acontecer ou não. Tu achas que é Kantar, uma empresa que é especializada em dados, de repente chega e mete o dedo para o ar e... Mas a resposta sucinta numa linha é que se a inteligência artificial reduz custos operacionais e melhora as vendas de uma empresa, é normal que as pessoas se foquem para o lado esquerdo, para o lado direito. Achas que é isso que... Exato. E porque estas métricas, isto é tudo feito com base em achómetros e pequenos questionários que as pessoas fazem. Hoje, aquele assunto que nós estávamos a falar no grupo principal do WhatsApp era sobre as pessoas optarem por... pagavam mais 10% se o produto fosse sustentável. E isso, toda a gente diz isso no papel, quando está a preencher um questionário, mas depois a luta vê-se é quando está a adjudicar um serviço ou no supermercado, onde é que ela mete o dinheiro ou não. E se calhar não vão meter mais 10% porque acreditam que aquilo é sustentável. Ok? Ou seja, a realidade é completamente diferente do que as pessoas dizem em questionários. Mas, Miguel, a intenção está lá. O utilizador, a intenção é clara. É o exemplo que eu disse lá no grupo Eles WhatsApp. não dizem, repara, mas só isto. O meu ponto é este, é que e aquilo que tu estás a falar chama-se Attitude Behavior Gap. Não é? Portanto, o fosso entre a atitude, não é? Aquilo que a pessoa faz versus aquilo que a pessoa acaba por... aliás, a atitude, aquilo que a pessoa quer fazer, não é? Versus o comportamento. Mas a questão aqui é que a intenção da pessoa está lá, não é? E as próprias tendências, não é? O utilizador ou o consumidor, se quiserem chamá-lo assim, não disse que a inteligência artificial vai ser muito importante para mim em 2025. Mas tu não deixas a pessoa acabar o raciocínio. O que é que acontece? Os marketeers veem estas coisas, a sustentabilidade é uma tendência e tal, mas depois o seu lado racional, ou o lado mais do senso comum, diz, espera aí, isto se calhar não é bem assim como estes tipos estão aqui todos a pintar, porque há aqui uma agenda por trás disto. Eu dou o exemplo que dei lá no grupo WhatsApp, foi uma marca de telemóveis que fez um questionário às pessoas sobre qual é que seria a cor ideal para o lançamento do telemóvel. E metia várias cores disponíveis para aquilo ser um sucesso. E acho que ganhou o amarelo e o rosa. E depois eles disseram às pessoas todas, olha, então agora vocês podem escolher um para levar para casa que nós oferecemos. E as pessoas escolheram todas o preto. Ou seja, quando estavam a optar de uma coisa que era imaginária, escolhiam uma coisa. Quando é para a realidade deles e para uma coisa que vai ser palpável, escolhem outra. Ok? Então eu acho que existe aqui realmente os marketeers que estão a cair um bocadinho mais na real relativamente a estes estudos e estas coisas. Eu por acaso acho importante e acho interessante relativamente a esta coisa do diz que disse e não disse e tal. Existe uma métrica em que dizem que neste momento 70% das pessoas nas empresas já utilizam o ChatGPT, mas secretamente não dizem aos seus chefes nem à chefia que estão a utilizar porque têm medo que lhes deem mais trabalho e exijam mais responsabilidades e mais coisas. Ok? Eu acho que os marketeers também caem um bocadinho nestas coisas. Todos dizem uma coisa e depois na realidade fazem outra. Eu acho que todos então, tu achas que eles dizem que vão investir na inteligência artificial, mas não vão? Eu acho que todos dizem que vamos ter hiperpersonalização, é o nosso caminho estratégico e essas coisas todas. E acho que isso é aquilo que neste momento fica bonito dizer-se.
não é? Mas a hiperpersonalização exige cedência de controle da marca, não é? Porque a inteligência artificial vai estar a personalizar coisas em tempo real para os clientes e isso não está sob o controle total do marketeer. E eu não sei bem se estamos todos preparados para a hiperpersonalização, ok? Agora, relativamente aqui à sustentabilidade, está em terceiro lugar em Portugal, e eu acho que faz todo o sentido que em Portugal seja contra as tendências na Europa Até e acho o tal. ranking muito bom, não achas? Eu acho que é ótimo, sabes porquê? Porque a Estamos sustentabilidade é uma preocupação dos países ricos e Portugal acha que é um país rico. Nós ainda acreditamos que nós devemos estar preocupados com esta porcaria da sustentabilidade, do Olha aí, CO2. Esta isso. porcaria da Olha, sustentabilidade. Desculpa. Não vamos perder ouvintes Deixa-me já de acabar, repente, deixa-me pá. acabar o raciocínio. Não, país foi o como que tu disseste, esta país- Não porcaria. digas às tuas professores para ouvir isto. Olha, um país como Portugal não pode estar preocupado com metas de CO2. Epá, é uma loucura. É poluir é toda. Não, olha, Drill, baby, drill! Diogo, tu estás a gozar como gozas sempre que se fala contra uma opinião que é a tua opinião. E acho que é muito errado a tua Miguel, parte fazer isso. isso não é verdade. Mas eu ok, vou, de eu vou todo. dizer-te uma coisa. Vá, Qual é que é continua a lá. pegada de CO2 de Portugal no mundo? Sabes? É imensa. Não Epá, tenho os mas dados não, aqui comigo sabes? e um dia, quando quiseres realmente É consultar menos- esses dados, eu Mesmo, dou-te. mesmo que saiu um estudo que mesmo que Portugal fosse Vocês para já a estão idade, entrando no clichê. Tudo... mesmo que Portugal Este fosse, tema. deixa-me só acabar, mesmo que Portugal fosse para a idade da pedra, não mudava nada no CO2 da atmosfera da Terra. Ou seja, isto é uma preocupação do país rico e dos grandes poluidores, não é uma preocupação nossa. O nosso foco deve ser a eficiência, a performance, a competitividade, ser competitivos no mercado internacional, etc. Isso é que devia ser a nossa preocupação principal. Por isso eu acho que faz sentido procurarmos AI e faz-me sentido que alguns marketeers e pessoal das empresas um pouco mais realistas pensem nisto. A nossa preocupação com sustentabilidade deve ser também a poluição dos rios e essas coisas todas. Eu acho que isso é tudo importante. Agora, ser a nossa principal preocupação, é uma parvoíce. Está no top 3, é uma das maiores parvoíces que eu já vi serem feitas por um país que se acha rico. É a mesma coisa, tu ires para países subdesenvolvidos em África falar sobre sustentabilidade para eles. Eles Interessante. querem ter um nível de vida. Posso adicionar uma coisa? Podes adicionar à vontade. Sim, esta questão de. Eu não vou pegar nisso porque nem vale a pena. Claro, mas porque tens a tua agenda e tens o. não é a minha Não, agenda. não. Também tenho uma agenda, não é? Uso sobretudo o calendar da Google, mas, mas olhando aqui para esta interessante, aquilo que tu estavas a falar do o telemóvel ser as pessoas preferirem o verde ou o amarelo e o cor-de-rosa, não é? Mas depois irem levar o negro. Repara, essa informação não deixa de ser muito importante. Ok? E não deixa de informar essa empresa de telemóveis de que aquilo que deve publicitar pode ser a versão amarela e a versão cor-de-rosa versus a versão terracota, a versão vermelha, o que for, ok? Portanto, isto para dizer que há um valor nessa informação, não é? E não é uma questão só por haver... Tu vais responder àquilo que eu disse sobre sustentabilidade e vais-me falar das cores dos telemóveis. Eu não estou a falar sobre sustentabilidade, estou a falar sobre o behavior gap. Ok, das não é? pessoas dizerem uma coisa e fazerem outra. E esse é o ponto. Essa informação tem valor, está bem? Desculpa, Fred. Não, quando estava a comentar que vocês dois entram neste tema de clichê, que é sempre 8 ou 80. É os dois polarizados, é isso? Não, mas aliás, nem esperava começar assim, mas só para apoiar o argumento do Diogo, no sentido de que eu acho que às vezes são as pequenas coisas, como diz o Miguel, por um lado, vamos limpar os rios, que já por si só já era um bom princípio, do que estamos a pensar em coisas demasiado grandes. Só que também eu ouço os discursos dos políticos, que é vai acontecer, vamos resolver, e depois vai-se adiando, e depois nunca se resolve nada e as temperaturas do planeta continuam a subir. Mas seja como for, pegando aqui no tema da inteligência artificial, com o tema que tu trouxeste, que é reforçar informações que saíram já no passado, que é a pegada de carbono associada ao treino de grandes modelos de inteligência artificial, é significativa. Talvez este tema do DeepSeek, que foi o nosso primeiro tema, possa ser algo relacionado com o futuro, só que a verdade é que o que se soube é que o treino de um modelo como o GPT-3, que já foi, emitiu 284 toneladas de CO2. E isto que é o equivalente a 5 carros ao longo do dia da sua vida útil. Pronto, eu acho que são métricas que são importantes nós termos em conta para dizer que as ações têm consequências. Sim, mas deixa-me só concentrar num ponto que é... Eu não quero que depois isto passe para uma questão sobre sustentabilidade, que eu acho que não é. A minha questão é mais para vocês, é mais neste sentido. É porque é que os marketers estão a preferir
ou estão a dar muito mais importância a uma coisa que nem sequer era uma tendência. Quer dizer, era uma tendência, é a personalização, nós falámos disso. Eu vou lá. Desculpa, Não, mas força. o ponto de nós sabemos que ações têm consequências, isto é relevante, da mesma forma que, fora do tema da inteligência artificial, da tecnologia, tem-se vindo cada vez a tomar mais consciência sobre a quantidade de água que é necessária para produzir uma jeans ou cores em roupa, não é? Também era algo que não se falava há, essencialmente, 10 anos com preponderância, agora cada vez mais pessoas falam disso. Tal como o Miguel há bocadinho disse, quando estava a falar sobre o DeepSeek, e eu depois fui investigar, e realmente é um facto que eu não sabia. Por exemplo, olha, fiquei a saber no Marketing para Idiotas, no episódio aqui presente, 262, que é 10 a 50 interações com modelos de inteligência artificial consomem a meio litro de água, dependente da complexidade das solicitações. São tudo coisas. Já para não falar do investimento dos data centers, mas são tudo coisas que vamos tomar consciência disto. É possível reduzir, olha, pelos vistos, de repente constrói-se tecnologia como os chineses construíram para reduzir. E isto leva ao tema da modernidade. Eu estava a ver, enquanto vocês estavam os dois a falar, um conteúdo na Vogue Business que fala de inovações da Ulta Beauty, que está a investir em sistemas de inteligência artificial para cuidados capilares personalizados, e a L'Oréal, que está a desenvolver ferramentas impulsionadas por inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente. As duas comunicaram estas inovações ao mercado, já trouxeram informação sobre, mas nós estamos a fazer estas ações preocupados com o meio ambiente. Isto para dizer o quê? É isto que eu espero. É isto que eu espero de, ok, vamos fazer uma ação. Mas isso é uma empresa multinacional. Certo. Ok, uma pequena empresa mas que nacional, é uma lição para os pequenos. eu sei que é uma lição, mas esses devem estar preocupados com estas questões. Agora, uma empresa mais pequena, nacional, deve estar preocupada com isso da mesma forma, a fazer esses investimentos todos, preocupada com a sustentabilidade, ou não? A questão é que são as pequenas coisas. Mas nós temos de pensar nas escalas em que nós estamos. Ou seja, é completamente injusto os grandes países super poluidores obrigarem países mais pequenos como Portugal a ter estas preocupações, quando é super difícil para nós sermos já competitivos. Quanto mais com todas estas preocupações. Mas, Eu percebo que tu ideologicamente não consegues aceitar isto. Não consegues aceitar que vives num país onde não existe tanta responsabilidade. Olha lá, nós podíamos para com os falar também problemas de sobre essa aquecimento tua global. ideologia de que eu não estou a atacar e de todo quero que isso passe, ok? Aquilo que eu te estou Mas a agora dizer é aceita a que... lambada. Não, manda não é lá. isso. A questão que eu estou a dizer é que, repara, mesmo em termos de grandes empresas, as grandes empresas têm fornecedores, certo? E esses fornecedores podem ser mais pequenos. E esses próprios fornecedores, se não forem sustentáveis e não começarem a olhar para a sustentabilidade na União Europeia, essas grandes empresas vão para outros fornecedores que se preocupam sobre essa sustentabilidade. Deixa-me terminar. E isto tem a ver com os relatórios que estas empresas grandes vão necessitar já em 2025 expor cá para fora, obrigatoriamente, na União Europeia. Okay? Também já ouvi coisas sobre isso, que é que já vi pessoal da hotelaria a falar sobre esse assunto, que dizem que de repente é criar aqui uma complexidade burocrática por cima de pequenas empresas que não vão ter capacidade de aceder a certas coisas porque de repente aumentou-se imensa complexidade e eles têm alguma coisa a ver. Tu queres trabalhar com uma L'Oréal ou uma outra empresa da vida, tu tens que apresentar o relatório de não dívida às finanças, tu tens que ter... L'Oréal, estamos Não, a falar das grandes não, é só para dar um tu, exemplo. como pequena empresa, Tu tens que- se queres porque- trabalhar com uma Sim. empresa grande, tens vários requisitos que tens que fazer. E só para dizer, isto existia. Não, foram colocados critérios para dizer, não, nós temos aqui preocupações também para com o mercado empresarial e queremos isto. O tema da sustentabilidade é assim, vamos ser claros, vai acontecer. A gente pode debater aqui muito mais para a esquerda, mais para a direita, mas isto vai acontecer. É a ideia de que o planeta não precisa de nós, não é? Nós é que precisamos do planeta. Portugal é responsável por menos de 0,2% das emissões globais de dióxido de carbono. Epá, isto é um problema de Portugal. Miguel, é um problema de todos. Não há Esquece. como, se nós não tivermos Esquece. Prefiro acabar aqui o meu comentário, não Caramba. falo mais sobre isto, porque acho que é uma loucura. É uma loucura. Vai. Olha, Desculpa, Fred, continua. numa linha, só para dizer, para voltarmos ao tema central que era a integração da inteligência artificial no marketing, que todos concordamos tem vindo a afetar muitos setores, e eu vi aqui um conteúdo publicitado pelo El País. Houve um relatório recente saído do IAB Spain com a Adventia, em que refere precisamente as 3 grandes áreas de crescimento: personalização, que foi aquilo há bocadinho já os dois falaram, escalabilidade e gestão de dados, que foi o tema, e recentrando outra vez o que o Diogo trouxe, embora seja um estudo diferente que o Diogo partilhou. Ou seja, aqui a questão é que todos referem, não é analisar grandes volumes de dados, é que a inteligência artificial não poderá substituir a criatividade nem a estratégia humana. Coisa que
Eu não sei, não estou tão certo assim. E precisamente neste tema da criatividade e da estratégia humana, é preciso ser muito criativo para comunicar sustentabilidade, aliada a redução de custos, aliada a melhoria do negócio. Eu acho que vai ser preciso criativo conseguir. Tens de ser mentiroso. Não convém. Não convém. Senão... Mas muitas empresas estão-se a aproveitar. Não tivemos um episódio a falar sobre isso. Aí concordo com o Miguel. Sim, Aproveitam-se disto. sim. Não executando na prática. Certo, Sim, certo. comunicando bem a sustentabilidade, mas depois na realidade. Muito bem, muito bem. Obrigado aos dois, Miguel, a ti também. Eu gosto da tua Mas já opinião vamos e gosto que qual era a tenhas tua? uma Eu esqueci opinião de ver a tua. contrária. Não tenho uma opinião, ou seja, a minha Então. questão é muito esta. Eu quero tentar perceber e não sei Tu que porque és especialista, este, estás a Opa, tirar porque o pessoal está aí informação para o lado disto. mais- desfazamento. Agora sem ideologias aqui. Eu acho que o pessoal está a tentar ser um bocadinho mais prático, porque isto já deve ter começado a doer na carteira do pessoal. Ou seja, neste momento existe uma pressão enorme sobre performance e competitividade, que não é resolvida pelo acréscimo de vendas que existem de Sim. consumidores mais alertas para a sustentabilidade. Isso. E eu acho que as empresas têm de reagir a isto. Gostava que tivesses começado com essa opinião. Pá. É impossível. Não te a posso dar, porque tu não mereces. Senão não havia episódio, pá. Muito bem, muito bem. Obrigado aos dois. Então, antes de passar aqui ao tema do Reparaste Fred, que ele passou de fininho sem dar a opinião dele. É verdade. Porque Outra vez. depois nunca têm opinião. Depois não Mas tu, atiram com a que e tu é que têm. estudas isto, Diogo? gente, não sei o que é que faz com que os marters digam isto. Não sei. Queria só falar sobre isso. Não sei. Não Será sei que mesmo. os marketing fazem todos sustentabilidade às escondidas? Dizem que não fazem, que não é uma prioridade e depois é. Bem, antes de passarmos então ao tópico, aliás, do Fred, só de destacar a partilha aqui do nosso WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp, w.marketingporidiotas.pt, é onde podem entrar no nosso grupo de WhatsApp, e no nosso grupo de WhatsApp temos sempre um conteúdo exclusivo todas as semanas, e o desta semana é o guia da Google sobre como criar um bom prompt no Gemini. Portanto, é bom a ideia de vir de quem criou a ferramenta, não é? Dizer, olha, isto é como funciona melhor, e tem vários exemplos. Aconselho a toda a gente a dar um olho sobre o conteúdo. E com isto, Fred, fala-nos bem. sobre o YouTube. Queridos ouvintes, obrigado por terem estado até aqui, querido painel. Em 2025 o YouTube não está apenas a recomendar vídeos, que é o tema que eu vou trazer, mas a compreender as intenções como um livro aberto. Todos concordamos, já falámos regularmente sobre como é que o ecossistema das plataformas digitais tem vindo a ser mais dinâmico, com novas novidades, e foi precisamente isso que o YouTube anunciou ao mercado. Uma evolução da inteligência artificial, uma evolução do algoritmo, aproveitando a incerteza em torno do futuro do TikTok, certamente, em que os criadores estão a reinventar as suas estratégias para captar a atenção do público. Então, primeiro quero destacar aquilo que o YouTube anunciou como personalização inteligente. A plataforma fez saber que o algoritmo de recomendação transformou-se num motor que prioriza a satisfação do utilizador. Dizem eles que, mais do que cliques e tempo de visualização, agora passaram a avaliar os utilizadores na forma como se sentem em relação ao tempo que passam na plataforma, ou seja, o contexto desempenha aqui um papel crucial. Tipo Olha o que quê? interessante. Tipo, momento do dia, dispositivo utilizado, seja o telemóvel de manhã ou a TV à noite. Ou seja, o YouTube passou a ajustar as suas recomendações para oferecer uma experiência, segundo eles, mais personalizada. E passo a citar e abre aspas. Queremos ser mais como o chefe especialista que adapta receitas e menos como alguém que apenas segue um manual. Bom, depois o YouTube também lançou novidades no YouTube Premium, com novas funcionalidades para criadores e utilizadores, áudio de alta qualidade para rivalizar com os sistemas da Apple, recurso ao Picture-in-Picture para iOS e downloads inteligentes com Shorts para visualização offline. Sendo que o objetivo deles é claro, tornar a interação mais fluida e envolvente. Para fechar, o tema da ameaça do TikTok. Embora, como é óbvio, eles não referem o nome da marca, mas estamos a falar do seguinte, é que enquanto o YouTube está a evoluir, o TikTok está a enfrentar desafios, e nomeadamente um deles é o financeiro. Porquê? Porque o risco de banimento dos Estados Unidos está a levar as marcas e criadores a explorar outras plataformas. Há um artigo que eu deixei depois na fonte da Bloomberg que refere que existem várias marcas, pela incerteza, pararam os anúncios
e começaram a investir noutros outros sistemas, nomeadamente, quem está a ser um dos beneficiados é o Instagram e o YouTube. Portanto, Claro. aqui a lição é não depender exclusivamente de uma única ferramenta. Pausas nos anúncios TikTok ou expansão para outras plataformas têm sido algumas das ações. Bom, senhoras e senhores, com a incerteza em torno do TikTok e a diversificação das plataformas como o Instagram, Reels e YouTube, a minha pergunta para vocês é a seguinte: o que é que vocês acham que deviam ser as prioridades estratégicas das marcas, considerando este envolvimento de fecha, não fecha, suspende, não suspende, para os criadores, para as marcas se sentirem, aliás, se manterem mais relevantes? Olha, eu acho que o que as marcas dizem hoje em dia já não é para ser seguido. Ou seja, tipo, estes do YouTube andam a dizer estas coisas todas bonitas e lindas, que estão focados na experiência, aquelas coisas bonitas que eles dizem agora e tu disseste, pá, que achei lindas. Eles estão focados em manter-nos agarrados o mais tempo possível, porque isso é o que faz com que se venda mais anúncios possíveis, aumentar o inventário de anúncios. Ou seja, tudo isso é tanga. Mas pronto, acredito que uma das formas para nos agarrarem seja realmente mudar, arranjar forma que medir a experiência de uma forma um bocadinho diferente, não é? Certo. Não basta eu estar ali sempre a ver os mesmos vídeos que querem-me sugerir mais coisas para aumentar a minha experiência, a minha satisfação, etc. Agora, há aqui alguns perigos, por exemplo, que eles dizem que é uma interação mais fluida e envolvente. Na realidade, o que estão a fazer é tentar aumentar a dependência que as pessoas têm nisto, especialmente, e eu agora estou mais alerta para isto porque tenho uma filha, os públicos mais novos. Porque esta coisa de fazer o download dos shorts para tu veres em offline, isto na realidade é ajudar os miúdos a evitarem o controle parental de não terem acesso à internet na escola, etc. Sacam todas os shorts, não é? Ficam com aquilo no telemóvel e têm conteúdo para consumir quando os pais não os deixam consumir conteúdo. É uma hipótese, é uma ideia. Sim. E não é só para as crianças, não é? Para toda a gente. Para toda a mas sim, gente, mas no tem, trabalho. pode ter esse efeito nas crianças, não é? Exatamente, e estás na realidade a fazer downloads. Por exemplo, quando é que nós fazemos downloads do Netflix? Quando vamos viajar de avião, não é? É Ou verdade. seja, nós fazemos o download para Confirmo. quando não podemos consumir aquilo. Não é? Certo. Aquilo não custa tempo a consumir, não existe mais nenhum valor associado a isso. Por isso eu acho que temos de ter muito cuidado com este tipo de situações, porque realmente as marcas dizem uma coisa, fazem outra e o efeito final é outro, ok? Mas pronto, eu infelizmente, a pergunta que tu fazes, e eu digo que é mesmo infelizmente, é algo com que as marcas têm de preocupar hoje em dia. Porque a internet massificou-se na altura para fugir um bocado ao mundo politizado, não era? Foi por isso que começaram a aparecer muitas coisas na internet que era para fugirmos um bocado desta realidade que era controlada por políticos. Agora, literalmente, os políticos estão a retomar o controle sobre a internet. Não é? Ok. Achas? Então não. Então, de repente, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos tem a capacidade de banir uma aplicação com base em, isto aqui... Quantos países já não fizeram isso com outras aplicações? Quando Mas- não lhes era conveniente? Mas é isso que eu estou a dizer. Mas, A política não, mas espera. a política consegue sobrepor-se à internet. E eu também posso argumentar que a tecnologia sobrepõe-se à política, na medida em que a maior parte deles consegue arranjar formas de contornar. Influenciam, exato. Não, mas E contorna. lobby? Mas são... Hã? E lobby? Sim, E mas o os lobby que VPNs é pagam? o quê? Então vão contornar. Ah, mas sim, VPNs, sim, mas sim. VPNs, Quando o TikTok mas- foi suspenso durante 24 horas, os mais. Diz. os mais proeficientes em tecnologia utilizaram VPNs, mas isto nós temos que pensar sempre na massificação. Obviamente existem sempre essas formas de contornar as coisas. Agora, a realidade é esta. Isto são grandes grupos económicos que neste momento estão a lutar uns contra os outros, por isso é que lá na eleição do Trump, não é? Na tomada de posse, nós olhamos para aquilo, estava lá a Amazon, estava lá a Todos, Google, exato. estava Os lá a oligarcas. Apple, estavam lá todos, não é? Agora a questão é, eu tenho alguns amigos meus que dizem que eles estavam lá para darem graça à governação. Eu sou ao contrário, eles estão lá para serem engraxados pela governação. O Ok. verdadeiro poder não parece que seja no presidente, está nas empresas. Ou é uma mistura entre as duas coisas. Sim. É uma mistura super complexa que ali está. E o Musk é visto como o mal da fita. Epá, e eu hoje em dia também começo a ter algumas dificuldades aqui em conseguir defendê-lo Mas em algumas coisas. Quem Porque acho diria? a nível... Não, eu do ponto de vista de negócios admiro, do ponto de vista de Mas ouve, política e para as pessoa, marcas, como é que tu dirias que são as prioridades? Eu acho Vão que para o YouTube? Não. Eu Boa, acho que neste Fred, momento a prioridade é onde é que está o meu mercado e o mercado vai virar para onde. Epá, se o mercado americano é importante para mim, vão para o YouTube, vão para o Instagram, porque o TikTok ainda é uma incerteza. Apesar de eu acho que é uma certeza. O TikTok vai passar a fazer parte de uma empresa americana
e o negócio ali nos Estados Unidos vai passar a ser um negócio americano. O que eu acho que é um precedente mesmo muito mau. Porque significa que neste momento, nos Estados Unidos, tu queres ter lá uma Big Tech a operar ali e a operar para o mercado americano, a empresa vai ter de ser americana. Ou seja, tipo, não é uma empresa europeia que, se houvesse uma, tipo, se a DeepSeek agora fosse europeia e de repente estivesse a tentar massificar isto nos Estados Unidos, se calhar provavelmente começavam a haver aqui alguns impedimentos para que isto acontecesse desta forma. Ou seja, eles estão a proteger o que é deles. Não sei o que é que isso vai significar para a Europa. Agora o que eu digo é, se somos uma empresa e queremos operar nos Estados Unidos, pá, jogarmos com estas regras, não é? Ok. Mas e para Portugal? O que é que dirias? Olha, eu digo-te a mesma coisa que eu te disse há bocado. Pá, nós somos um país pequeno, somos um país que não tem influência nestas coisas. Aqui em Portugal o TikTok acaba, se na Europa se decidir que o TikTok acaba, não sei, é tentarmos analisar um bocadinho esse caminho e percebemos o que é que vai acontecer ao TikTok na Europa, não é? Ok. Mas acho que isto tem zero influência, ou seja, o marketing português tem que estar zero preocupado com isto, a não ser que venda para os Estados Unidos. Sim, não, eu diria que eu acho que a questão aqui do Fred, pelo menos o que eu percebi, Fred, e corrijo-me que se estou errado, é qual é a estratégia da marca em toda esta proliferação de redes sociais e de atenção do utilizador, para onde é que as empresas vão olhar e o que é que elas vão fazer, é isso? Sim, mas com um bocadinho de foco para estas plataformas de vídeo, não é? Sim, com o foco. Epá, eu diria que é isto, que é analisarem, continuarem. Eu acho que já falámos um pouco sobre isto e temos vindo a falar, que é, eu antes tinha a opinião de que era concentrarmos numa plataforma, sermos muito bom nela e irmos all in numa só, e mais vale dedicarmos e termos tempo para dedicar a essa plataforma e fazermos as coisas bem na plataforma em que conhecemos. Hoje em dia já não penso assim, mas diria que em vez de publicarmos os nossos vídeos em tudo o que seja plataformas e pensarmos em ir para o Red Note ou para o Lemonade ou para o Lemonade e para o Blue Sky, para o Blue Sky e para o Be Real, o que eu diria era muito mais focar-nos em 3 plataformas, que já é pelo menos separar os ovos em diferentes cestos, não é? Em diferentes 3 cestos. Olha, e possivelmente... isso é interessante e acho que o que tu disseste agora é importante. Eu também antes concordava, tipo, pá, então vamos ouvir. Não, mas acho que era isso. Escolha uma plataforma e tornem-se bons nela, etc. Mas com o poder que estas plataformas têm de censurar e de banir qualquer pessoa da plataforma sem justificação aparente e sem capacidade de resposta tua, eu acho que tu tens de tentar distribuir aqui o mal pelas aldeias, porque tu a qualquer momento podes ficar sem um ativo numa plataforma. Sim. Tu a qualquer momento podes ser banido do Facebook e paras de anunciar e nunca mais ou anuncias. a plataforma deixar de ser acessível pelo público, como eu acho que aconteceu. é mais provável que tu sejas banido de uma plataforma Sim. do que ela deixar de ser acessível pelo público. Sim, concordo. Porque isso é uma coisa que acontece a médio e longo prazo e tu tens um Certo. aviso temporal. Agora, tu seres banido de uma plataforma, eu fui do Facebook e eu não consigo anunciar no Facebook. Sou obrigado a recorrer à conta da minha mulher. Porque será, não é? Olha, em grande parte devido aos bans automáticos de inteligência artificial que foram implementados e ao facto de terem despedido 20 mil pessoas que faziam alguns processos à mão, humanos, que é um dos verdadeiros perigos para a inteligência Miguel, artificial. agora imagina, outro... em vez de terem investido na inteligência artificial, tinham investido em sustentabilidade, já não eras banido, já viste? Estava a acabarem Olha. bem, de repente. Bem, mas agora é isto. deixaste-me sem argumentos. Bem, mas o meu ponto é esse, que é muito isto, não é? Acho que já falámos aqui, acho que não dá para dividir-nos por todas as plataformas, acho que não é, eu não diria humanamente, mas não é humanamente, acho que para uma empresa estar em todas as plataformas possíveis e imaginárias não é execuível, acho que não vale a pena sequer também todo esse esforço, acho que sim, vale a pena nos concentrarmos e decidimos, olha, são 3 plataformas, possivelmente são todas de vídeo, se essa é a nossa concentração, não é? Ou possivelmente são todas de imagem, então olhamos para as plataformas de imagem e vamos só para o Be Real e vamos só para o Instagram e vamos só, não é? Mas fazer essa separação e concentrarmos em pelo menos 3 plataformas únicas para garantirmos isso. Sim, senhor. Incrível episódio, como sempre. Espero que tenham gostado. Subscrevam o podcast das plataformas habituais e partilhem as vossas opiniões sobre este episódio do podcast na nossa comunidade do WhatsApp e w.marketingporidiotas.pt w.marketingporidiotas para se juntarem ao grupo de conversa. Regressamos na próxima semana com mais conteúdo sobre marketing, negócios e tecnologia. Tchau, tchau. E sustentabilidade. E discussões. Tchau. Tchau.